Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo relacionado com o jogo do Futebol Clube do Porto em Itália, frente à poderosa formação da Roma. O jogo esse a contar para a Liga dos Campeões e que deu o acesso à fase de grupos à equipa do Futebol Clube do Porto. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira parceria que o canal Joga Simples faz e agora com uma página de Facebook que se dedica às notícias sobre futebol, não só no plano interno, nacional, como também internacional. É uma página simples de Facebook, a página chama-se Foot News PT, ou seja, pelo nome dá para ver que é notícias de futebol em Portugal, mas também dá aos seus utilizadores notícias internacionais e com grande foco nas transferências. Isto vai permitir que eu consiga colocar os meus vídeos que eu faço no canal Joga Simples nessa página de Facebook, não só para dar mais visibilidade, mas também para enriquecer o conteúdo dessa página do Facebook. Em troca, em todos os meus vídeos, na descrição em baixo, vocês vão ter o link dessa parceria, o link que depois vai-vos reencaminhar diretamente para a página do Facebook. E como foi a primeira parceria, tinha que destacar no início deste vídeo, porque é o vídeo após a celebração da parceria. Quanto ao jogo propriamente dito, Nuno Espírito Santo tinha uma tarefa muito difícil. Porquê? Porque a Roma era uma equipa poderosa, a Roma ia jogar em casa perante os seus adeptos, o estádio não encheu, pensei que iria trazer mais gente a este jogo muito importante para as duas equipas, se calhar um pouco mais para o Futebol Clube do Porto, porque a nível monetário era uma boa fatia que entra agora nos cofres do Futebol Clube do Porto, são à volta de 14 milhões mais as televisões, pode chegar aos 20 milhões de euros e para o Porto é extremamente importante. E o Futebol Clube do Porto entrou em Roma com uma atitude clara de que queria passar esta eliminatória. Ou seja, Nuno Espírito Santo colocou o seu 11 com Casillas na baliza, no lado direito o Maxi, lado esquerdo Alex Telles e dupla de centrais Marcano e Felipe, o brasileiro. Depois Nuno Espírito Santo fez uma rotatividade no trio do meio campo, eu assumo aqui Herrera e Danilo, e à frente André. Na direita começou com Corona e na esquerda Otávio. O jogador mais ofensivo foi André Silva, que neste momento está numa boa fase e que está a cumprir com aquilo que tinha prometido, que era, quando chegasse à equipa principal do Futebol Clube do Porto, iria dar cartas. Ou seja, o Porto entrou bem no jogo, apesar que a primeira oportunidade foi para a Roma, mas rapidamente eu percebi que o Porto estava com uma atitude diferente. Quem me acompanha nos vídeos anteriores, eu falei que aquilo de bom que o Porto fez contra o Rio Ave, depois transportou tudo de mal para o jogo da Roma. E o que é que fez de bom no jogo do Rio Ave? Foi Otávio na esquerda e André a jogar entre linhas, à frente da linha defensiva e atrás da linha média do adversário. Mas o que mais me encantou neste Futebol Clube do Porto foi certamente a transição defensiva, ou seja, quando o Porto perdia a bola rapidamente, com índices de grande agressividade no bom sentido, conseguia recuperar a bola no meio campo da Roma. Mas a chave deste encontro, na minha perspectiva, foi o triângulo do meio campo que fez com que o Futebol Clube do Porto fosse melhor do que a Roma em todos os momentos de jogo. Vocês reparam nesta imagem que o Futebol Clube do Porto no início, quando não tinha bola, optava por Herrera e Danilo um pouco mais atrás na retaguarda e soltava André para fazer a pressão ao portador da bola. Esta foi a primeira dinâmica
que eu vi no Futebol Clube do Porto. 2 médios mais defensivos de contenção e soltar André para a pressão ao portador da bola. Depois, numa segunda dinâmica, quando o Futebol Clube do Porto tinha a bola, Danilo ficava como o vértice do triângulo, ou seja, no ponto cá atrás, à frente da linha defensiva, e depois à frente de Danilo ocupava a posição de Herrera e André. Herrera, quando o Porto tinha a bola, subia mais um pouco no terreno, não só para dar linha de passe a André, como também permitia sempre fazer as mudanças de corredor. E logo aos 7 minutos, o Futebol Clube do Porto tem um lance de bola parada, Otávio executa na perfeição o livre, que foi mais um cruzamento para a grande área da Roma, e Felipe, muito bem, muito oportuno, com o cabeceamento que faz o golo do Futebol Clube do Porto. Aí o mais importante era marcar fora, o Porto consegue marcar o seu golo fora, dava-lhe mais um balão de oxigênio, para quê? Para que o Porto conseguisse respirar e conseguisse conquistar os seus objetivos, que era certamente passar essa eliminatória. Mas voltando um pouco ao trio do meio campo e às dinâmicas do Porto, que eu vi isso contra o Rio Ave, e neste jogo contra a Roma, o Futebol do Porto conseguiu outra vez colocar esses comportamentos em campo. Acho que Nuno Espírito Santo realmente percebeu onde é que está o ponto-chave deste Futebol do Porto. Nesta imagem vocês podem ver o envolvimento do extremo do lado da bola, neste caso é Otávio dentro, para quê? Para dar o corredor ao lateral Alex Telles, mas depois aqui o Futebol do Porto atacava com muitos jogadores. Reparem que os interiores do Futebol do Porto colocavam-se na linha mais avançada, Herrera e André, obrigando não só os jogadores da Roma a recuar, para quê? Para haver maior concentração na zona, e libertando o espaço todo para que o Futebol do Porto conseguisse construir o seu jogo. No lado contrário, aconteceu quase a mesma coisa, não é quase, porque Otávio é um jogador que flete de fora para dentro, criando autênticas diagonais e que põe em causa a organização defensiva do adversário. Do outro lado, vocês podem ver que Corona é diferente de Otávio. Corona aposta mais na sua verticalidade e na sua velocidade, mas houve momentos em que Corona também ficava no corredor mais dentro para dar o corredor ao Maxi Pereira. E Maxi na primeira parte conseguiu fazer ainda alguns cruzamentos, dado o posicionamento de Corona, como vocês podem ver na imagem, e André e Herrera, vocês reparam que está em zonas de finalização. E isso foi, não é o truque, ou seja, é a dinâmica que o Futebol do Porto pôs em campo, ou seja, quando tinha bola fazia subir os dois médios interiores, André e Herrera, ficando apenas Danilo. Na esquerda, Otávio fazia muitas diagonais e do lado direito, Corona optava pela sua velocidade e verticalidade. André Silva é um potencial enorme para este Futebol do Porto, e não só, acho que pode ser um valor futuro para a nossa seleção portuguesa. E André Silva, a jogar de costas para a baliza, consegue receber bola, dar no apoio e rodar, como consegue também ser um bom finalizador dentro da área. Mas não só a dinâmica do meio campo do Futebol do Porto que me atraiu, mas também a pressão que o Futebol do Porto fez sobre a Roma em sua casa e dentro do seu meio campo. Vocês reparam que André nesta imagem está a fazer uma pressão muito alta, ou seja, está a querer pressionar o portador da bola. Depois temos André Silva e do outro lado Corona. E o que é que acontecia? Quando o André fazia a pressão alta e pressionava o portador da bola, rapidamente dava para perceber que Corona protegia não só o lado esquerdo, como também espaços mais interiores, no auxílio a Danilo e a Herrera. Aos 39 minutos há um cartão vermelho para o jogador da Roma, para Rossi. É muito bem mostrado, é uma entrada muito violenta.
o que faz que aos 44 minutos, uns minutos mais tarde, Maxi saia fora de campo, vai para os balneários com uma lesão, ao que parece, um pouco grave, e entra Lyon. O Futebol do Porto começa a jogar contra 10 unidades aos 44 minutos, tivemos também 6 minutos de desconto, mas eu quero frisar que até à expulsão o Futebol do Porto foi melhor. A Roma teve sim uma oportunidade através de Dzeko, que segura a bola e joga mais recuado, e Salah acho que faz o remate, e grande defesa de Casillas. Foi um momento em que a Roma poderia ter feito o golo, não o conseguiu, também mérito ao conjunto do Futebol do Porto, e chegamos ao intervalo com um resultado muito positivo para o Futebol do Porto, a ganhar por 1-0. Na segunda parte, logo nos minutos iniciais, aos 49 minutos, há um segundo vermelho para a equipa da Roma. A Roma passa a jogar somente com 9 jogadores. Parecia que o Futebol do Porto iria resolver cedo a questão desta eliminatória, mas isso acabou por não acontecer. O Futebol do Porto começou, não digo a defender mais, mas começou a ter mais preocupações defensivas. Eu acho que foi situações dadas pelo treinador do Futebol do Porto, Nuno Espírito Santo, porque vamos nos lembrar como é que Portugal foi campeão europeu. Foi com a persistência, foi com a resistência, foi com o aguentar e o defender bem que conseguiu ter êxito. O Futebol do Porto a ganhar 1-0, também a jogar contra 9 elementos. Houve ali um período que a Roma com 9 conseguia chegar com alguma facilidade à área do Futebol do Porto, e o Futebol do Porto começava a ter mais preocupação, primeiro em não sofrer e depois a explorar o contra-ataque. Vocês podem ver nesta imagem que o Futebol do Porto já conseguia defender num 4-1-4-1, ou seja, linha defensiva de 4, Danilo era o homem à frente da linha defensiva, e depois uma linha de 4 médios, Corona, Herrera, André e Otávio, e na frente André Silva. Ou seja, era um Futebol do Porto com uma estrutura, não é mais defensiva, mas com alguma preocupação, depois procurando sempre os seus contra-ataques. Aos 56 minutos sai Otávio e entra Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira foi para uma posição que não está muito habituado, foi para o lado esquerdo, mas eu percebi a contenção, a qualidade e o reter da bola que Sérgio Oliveira consegue e que Otávio não consegue, porque Otávio é um jogador mais explosivo, e percebi claramente o que é que Nuno Espírito Santo quis fazer com esta substituição ao colocar Sérgio Oliveira do lado esquerdo. Mas depois o Futebol do Porto mantinha os mesmos comportamentos, os comportamentos de que tapar o buraco, fechar os espaços nos 3 blocos, e depois em transição, em puros contra-ataques, tentar surpreender a equipa da Roma, que não era difícil, no entanto, na altura, porque apenas tinha 9 jogadores. Aos 56, ele tira André Silva, mete Adrian Lopes, uma substituição que a mim foi mais para dar minutos a Adrian Lopes do que propriamente uma substituição que o Porto precisasse, apesar que Adrian Lopes está um jogador diferente, está um jogador mais maduro e que poderia trazer algo de mais num comportamento que a dada altura era num puro contra-ataque, para assim o Futebol do Porto poder matar o jogo marcando o segundo golo. Aos 72 minutos foi tudo aquilo que eu estive a falar, foi tudo aquilo que o Futebol do Porto fez, ou seja, a velocidade de Lyon permitiu que o Futebol do Porto, num puro contra-ataque, aproveitando a desorganização defensiva e também a superioridade numérica, fizesse com que Lyon fizesse uma arrancada e conseguisse o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Ou seja, o Porto acaba aí a eliminatória, o Porto consegue, na minha opinião, passar de imediato, porque 2 golos fora já dava uma grande vantagem, mas se o golo foi aos 72 minutos, aos 74, numa jogada genial de Corona,
Vocês reparem que Corona, no 1-1, desequilibrou completamente o defesa da Roma, fez dele o que quis, o defesa quase que caía, foi um drible mágico de Corona e depois a finalização foi de mestria. O Futebol Clube do Porto faz o terceiro golo, fisicamente a Roma morreu, era óbvio, porque a jogar com 9 elementos era uma situação muito desgastante, muito difícil, e o Futebol Clube do Porto acaba por vencer por 3-0. Foi merecido, o Porto foi melhor, o futebol português está de parabéns, vamos ter 3 equipas na Liga dos Campeões, a estrutura do Futebol Clube do Porto, os jogadores do Futebol Clube do Porto, a equipa técnica do Futebol Clube do Porto estão realmente todos de parabéns. O encaixe financeiro é muito importante para a saúde do Futebol Clube do Porto. Da minha parte, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu também quero dar os meus parabéns ao Futebol Clube do Porto. Quem não conhece o canal, subscrevam o canal, like nos vídeos, que é isso que me faz motivar na continuação dos mesmos. E maltinha, um grande abraço e obrigado por tudo. Grande abraço.